seja bem-vinda. Você que nos acompanha pelo canal do Metrópolis no YouTube ou pela Fast TV. Eu sou Rebeca Ligabi, repórter de política em São Paulo. E eu sou Alessandra Ferreira, também repórter de política aqui em São Paulo. O Metrópolis Entrevista recebe hoje Marina Silva, candidata ao Senado por São Paulo pelo Rede Sustentabilidade. E Marina, que é uma das principais lideranças ambientais que a gente tem aqui no nosso país, né? Já foi ministra do Meio Ambiente 2 vezes, também já foi candidata à presidência da República. Ministra, seja muito bem-vinda aqui ao Metrópolis. Muito obrigada, Alessandra. Prazer estar aqui com você e a Rebeca e as pessoas que estão nos acompanhando. Obrigada pela presença. Antes da gente falar sobre eleições, queria começar sobre meio ambiente. Quando a senhora foi ministra, o presidente Lula chegou a dizer que a senhora não seria contra exploração de petróleo na foz do Amazonas. Em 2025, o IBAMA autorizou a Petrobras a explorar e agora em 2026, o Ministério Público pediu a suspensão do licenciamento, né? Eu queria saber se a senhora acha que o presidente Lula estava errado ao afirmar isso. Olha, o presidente Lula falou que tinha certeza que o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente íamos cumprir a legislação. Porque o licenciamento em um governo republicano é assim que funciona. O IBAMA, ele analisa o pedido de licença, se está em conformidade a licença é dada, se não está, não é dada. Essa licença foi negada por 2 vezes e chegou um momento em que o IBAMA entendeu que a Petrobras havia atendido todas as exigências que o IBAMA tinha feito e aí concedeu a licença. E tem uma coisa muito interessante nas gestões que eu fui ministra, que é o seguinte: o IBAMA, ele dá uma licença técnica, ele não pergunta a opinião da ministra se é contra ou é a favor. Na hora que ele fecha o seu parecer, ele vai lá e põe no sistema. E vocês da imprensa, o empreendedor, todo mundo acompanha isso. Então, todas as pessoas que entendem de licenciamento sabem que nas gestões do governo do presidente Lula, as licenças são dadas obedecendo rigorosos critérios técnicos. Em meio a esse, né, a senhora foi ministra 2 vezes, essa última vez, teve alguma coisa que a senhora queria fazer, mas não conseguiu, que teve alguma dificuldade, alguma política a ser implementada nessa última passagem pelo Ministério do Meio Ambiente? Eu queria muito que na COP30 os países tivessem concordado com a proposta do presidente Lula de fazer o mapa do caminho para o fim de combustível fóssil. Infelizmente, nós conseguimos a adesão de mais de 90 países, mas principalmente a Arábia Saudita, os Emirados, foram contra a proposta e ela não saiu como uma deliberação da COP, porque foi uma proposta apresentada pelo governo brasileiro de fazermos o mapa do caminho para o fim do desmatamento até 2030 e o mapa do caminho para sair da dependência do uso de combustível fóssil. Acho que teria sido uma grande contribuição que se teria dado para o debate do enfrentamento da mudança do clima. Ainda há pouco, antes de começar a entrevista, a gente estava falando do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Os incêndios que estão acontecendo na Espanha e estão acontecendo na França. Aqui no Brasil, novamente, o Rio Grande do Sul, inclusive hoje com imagens assustadoras de um tornado. Em Ribeirão Preto, nós tivemos ventos de até 160 km por hora, alcançando mais de 70 mil hectares de área que foram atingidas, mais de 1.000 pessoas ficaram desalojadas. E isso só vai se agravar. E nesse momento nós estamos com um alerta de que poderemos ter chuvas fortes e ventos fortes aqui em São Paulo. A senhora vê espaço para essa conversa avançar, mesmo com essa resistência dos países lá nos Emirados, né? A senhora citou Emirados Árabes, enfim, com essa resistência do Oriente Médio. Tem espaço para que isso avance? Sim, porque o Brasil assumiu o compromisso de a presidência da COP, o embaixador Corrêa do Lago vai apresentar uma proposta na COP31, mas como seu relatório. Porque se tivesse sido uma deliberação do pleno da COP30, seria uma proposta, digamos assim, negociada. Mas ele vai apresentar um relatório sugerindo tanto a questão de financiamento para 1,3 trilhões,
quanto a questão dos mapas do caminho para o fim do desmatamento e combustível fóssil. E tanto está prosperando que mais de 90 países estão perfilados com essa proposta, 24 países já estão trabalhando seus mapas do caminho, a França já apresentou o seu, a Noruega está fazendo o dela e o Brasil está definindo as diretrizes que serão apresentadas no Conselho de Política Energética. E na avaliação da senhora, qual foi a maior realização da sua gestão no Ministério do Meio Ambiente, agora no Lula 3? Olha, boa pergunta essa, porque nas primeiras gestões, né, do Lula 1 e Lula 2, a gente criou muitas políticas públicas, tanto a parte de criação de unidade de conservação, procedimentos para o licenciamento, política de recursos hídricos, política de recursos sólidos, a questão do acesso aos recursos genéticos, todo o trabalho de criação do Fundo Clima, que foi criado lá atrás, do Fundo Amazônia, redução do desmatamento, plano de combate ao desmatamento, foi um trabalho de fazer as estruturas começarem a funcionar e dar resultado. Nesse governo, mesmo estando tudo destruído, nós conseguimos recuperar o que havia sido destruído no governo Bolsonaro, recompusemos o orçamento do Ministério, que aumentou em 120%, fizemos concurso público, colocando mais 800 novos servidores, tanto para o IBAMA, Jardim Botânico, quanto para o Serviço Florestal Brasileiro e o ICMBio. Também retomamos a criação de unidades de conservação, demos uma resposta à altura da questão do desmatamento, temos uma queda significativa do desmatamento, 32% no Brasil inteiro, 50% na Amazônia, e esse ano vamos ter a menor taxa de desmatamento na Amazônia. Mas o que também os incêndios, a gente conseguiu dar uma resposta para os incêndios, caiu 75% o ano passado na Amazônia, mais de 90% no Pantanal, uma queda de mais de 40% na Mata Atlântica, no Pampa também tivemos uma queda significativa e agora o que eu posso dizer é que a grande contribuição foram os instrumentos econômicos, porque geralmente as pessoas tratam o meio ambiente como se fosse separado de desenvolvimento e não é. Meio ambiente é uma discussão no contexto da mudança do clima, da perda de biodiversidade, da escassez hídrica que o mundo sofre o risco de receber em função da mudança do clima, dos incêndios, das ondas de calor, é uma discussão de natureza econômica, tanto em relação a viabilizar os instrumentos financeiros para fazer a transição, quanto no que concerne a investir em um novo ciclo de prosperidade. E nesse sentido, nós fizemos algumas coisas que são estruturantes também. O plano de transformação ecológica, o plano clima e os instrumentos econômicos. O grande legado dessa terceira passagem no governo do presidente Lula são os instrumentos econômicos. Nós pegamos o Fundo Clima, que foi criado lá atrás, como eu falei, que tinha algo em torno de 400 milhões, hoje ele tem 27 bilhões para energia renovável, para restauração florestal, restauração de área degradada, toda a parte de pesquisa, tecnologia e investir também, né, em infraestrutura resiliente. Então, o Plano Clima hoje, o Fundo Clima tem 27 bilhões. O Ecoinvest foi uma outra contribuição que nós fizemos, fazendo inclusive os editais que já estão em funcionamento, nós temos já em processo em andamento a restauração de 1 milhão de hectares para a agricultura, para que os agricultores possam ter acesso à terra que já foi desmatada, restaurar essa área e colocar para o processo produtivo. Nós temos o TFFF, que é o Fundo Global de Proteção das Florestas Tropicais do mundo todo, já conta com 6 bilhões de dólares e queremos chegar a 25 bilhões de dólares, utilizando a própria lógica do mercado para poder compor esse fundo. E ainda temos o Fundo Amazônia, que tinha sido paralisado no governo Bolsonaro, botamos para funcionar, já operou mais de 2 bilhões
em projetos de desenvolvimento sustentável, de pesquisa, de atendimento a ações voltadas para comunidades, inclusive segurança alimentar das comunidades indígenas, e vamos, se Deus quiser, fazer com que todas essas ferramentas, que somam algo em torno de 350 bilhões, estejam a serviço da transformação ecológica do Brasil para criar um novo ciclo de prosperidade que eu espero dessa vez não deixe ninguém para trás. A senhora mencionou que assumiu o ministério com tudo destruído, né? O deputado Ricardo Salles foi ministro do Meio Ambiente, agora ele também concorre ao Senado e recentemente ele fez alguns ataques públicos à senhora, assim como o governador Tarcísio de Freitas. Eu queria saber se a senhora considera esses ataques machistas e qual que é a melhor forma de se defender. A melhor forma de se defender é fazendo debate, apresentando propostas, os resultados que foram alcançados, inclusive o resultado de, graças a termos reconstruído a política ambiental que foi destruída no governo Bolsonaro, nós conseguimos abrir 500 novos mercados para a agricultura brasileira. O resultado de termos fechado o acordo Mercosul-União Europeia, que é fundamental para o Brasil nesse contexto em que a família Bolsonaro articulou um tarifaço de 50% nos produtos brasileiros e depois de 25%, que vai subtrair cerca de 11 bilhões de dólares da nossa economia, cujo estado mais prejudicado é São Paulo, com a subtração de 4 bilhões. Graças a termos reconstruído e evitado lançar na atmosfera 750 milhões de toneladas de CO2, retomado as ações de combate ao desmatamento, foi possível fechar o acordo Mercosul-União Europeia. Nós entramos, eu e a Simone, para debater segurança pública, saúde, educação, desenvolvimento sustentável. E eu visitei agora vários municípios, né, aqui do interior, e lá no município de Jales, as pessoas estavam muito assustadas com esse tarifaço. Eu fui lá em Franca, que tem uma indústria calçadista forte, que está sendo golpeada de morte. Todos os industriais da indústria calçadista, as pessoas que trabalham nessa atividade, totalmente preocupadas com esse tarifaço que incidiu sobre a agricultura, sobre o nosso etanol, nossos biocombustíveis, sobre autopeças, sobre caldeiras, sobre o café em grãos, enfim. Esse tarifaço, ele revelou quem são essas pessoas. Porque quando o governador Tarcísio foi perguntado o que ele ia fazer para combater o tarifaço, ele disse que isso não era um problema dele. Por acaso, perder 4 bilhões de dólares, isso não é um problema do governador do estado de São Paulo? Perder os empregos produzidos pela produção de álcool, perder os empregos da indústria calçadista, perder os empregos da indústria de autopeças, isso não é um problema do governo do estado? É assim que nós vamos responder. Responder com propostas e ações concretas, inclusive do esforço do presidente Lula. Foram mais de 30 reuniões tentando desfazer esse crime de lesa pátria que foi feito por esse grupo. Foram mais de 11 reuniões, tanto com o secretário-geral, o secretário de Estado do governo americano, o encarregado de negócios. O Brasil está fazendo todos os esforços, mas também estamos acionando os mecanismos necessários, de acordo com as leis internacionais de comércio, que é a OMC, para salvaguardar os interesses do Brasil, e nós vamos salvaguardar os interesses do estado de São Paulo. Se eles acham que governar um estado como esse é apenas privatizando a Sabesp, privatizando as linhas de trem, que já mostrou que não está dando certo nenhuma coisa nem outra, prejudicando o transporte, prejudicando o saneamento básico e a oferta de água para a população do estado de São Paulo, principalmente a população mais periférica.
E como a senhora vê, né, essa possível interferência? A gente está falando desse tarifaço do Donald Trump, teve aquele primeiro que já foi revogado pela Suprema Corte Americana, a gente teve, né, agora a prorrogação do estado de emergência, que já tinha sido feito no ano passado, e agora também o presidente da Argentina, Javier Milei, que veio ao Brasil para o lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro, né, fez críticas ao governo Lula, fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes do STF. Essa interferência internacional preocupa a senhora de alguma forma em meio a essa campanha? Eu acho que é uma preocupação muito mais com o prejuízo que esse tipo de atitude causa para o nosso continente. Ter pessoas com uma visão tão uma visão tão desatualizada do que são as relações entre os países, que historicamente têm relações de cooperação em vários níveis, não só comerciais, não só cooperação econômica, mas cultural, enfim. Essas pessoas estão criando um problema grave para o nosso continente. Quando o Milei vem aqui e ataca o presidente Lula e o ministro do Supremo, ele não está atacando uma pessoa, ele está atacando o Estado brasileiro, a instituição Presidência da República. Ele pode apoiar tranquilamente o candidato dele, porque, afinal de contas, eles pensam igual, são entreguistas iguais, subservientes ao governo Trump iguais. Isso é um problema dele. Agora, desconstruir uma relação histórica de cooperação, onde os dois países têm como base o princípio de relações comerciais que sejam duradouras, de relações, inclusive no campo da ciência, da academia, todos esses esforços, não é? Eles não podem ir por água abaixo. E essa é a ideologia do Trump, né? Ele que é o presidente de um país que era a meca do liberalismo, agora tem uma postura protecionista, que taxa os outros países para que não venham a competir com eles. Eles que eram a favor do livre comércio, do deixar e passar, deixar e fazer, agora eles pensam que só eles podem passar e só eles podem fazer. Eu entendo isso como uma atitude de despreparo, incapacidade de perceber que a relação entre os países exige um protocolo diplomático e de relação entre os estados. Ministra, agora vamos falar um pouquinho sobre eleições. Eu queria saber se o vereador Djalma Nery, do PSOL, vai ser mesmo seu suplente, se isso foi alinhado com o PT, com o presidente Lula, e como que fica o PDT nessa história? Olha, todos os partidos indicaram, deram sugestões para as suplências. E é muito natural. O PSOL fez uma indicação do Djalma, o PDT fez a indicação do companheiro Neto, o PT fez indicação do nome para a chapa da Simone Tebet e assim por diante. Nós não podemos achar estranho que o PT, o PSB, o PDT, o PV, o PCdoB, todos fizeram indicação, por que o PSOL não faria? Estranho é se não fizesse. Todos os partidos estão sugerindo os nomes, mas todos tiveram a sabedoria de sugerir que fizéssemos o aprofundamento dessas indicações dentro da própria aliança que apoia o Haddad e o Márcio França para o governo do estado de São Paulo. É muito natural. Eu não sei por que as pessoas pegam um caso específico e tratam como se fosse estranho. O PDT sugeriu, o PSOL sugeriu, o PT sugeriu, PCdoB e PV. E é legítimo e todos sugeriram nomes que são muito relevantes e importantes para essa construção. Mas ali nos bastidores estavam falando que se o PDT não fosse contemplado, poderia lançar um candidato próprio. Como que fica isso? Eu me atenho muito mais àquilo que eu conversei com o Lupe. Eu tive, bem antes, uma conversa com o presidente Lupe e ele me disse, olha, Marina, é uma sugestão e não é condicionante. Nós vamos sugerir nomes para a primeira suplência ou para a segunda suplência. Inclusive, na própria convenção do PDT, ele repetiu isso, que não tinha um condicionamento, não era condicional, né? Então, é um debate normal, assim como foi normal antes, no primeiro round, né, desse debate,
a gente ter o meu nome, da Simone, do Márcio França, é legítimo, sabendo que são 2 vagas na minha suplência e 2 da Simone. Então, mais nomes. Mas o do vereador, então, é um dos nomes que vai estar na suplência, independentemente dessa discussão. Essa é uma decisão que está sendo trabalhada, não é? Como eu disse, são sugestões e é legítimo que os partidos indiquem. O PSOL é um partido que tem 6 deputados federais, foi para o 2º turno nas eleições aqui da prefeitura 2 vezes. Então, não se pode achar que esse partido não possa contribuir com a chapa majoritária. Mas essa discussão está sendo feita com toda a tranquilidade junto aos partidos que compõem a nossa frente. E são vários nomes. E pensando nessa suplência, se a senhora for eleita, vai cumprir o mandato até o fim ou pode assumir aí o ministério novamente, também caso o presidente Lula seja reeleito? Se Deus quiser e o povo brasileiro haverá de ser eleito, e eu cumpri uma missão. 2003 até 2008, agora da reconstrução das políticas ambientais, com todos esses resultados incríveis, inclusive tendo a alegria de ter ajudado a fazer com que prosperasse o acordo Mercosul-União Europeia, abrir os 500 mercados, fazer o plano clima, ajudar a fazer a COP30, ter trabalhado para que a nossa proposta do mapa do caminho fosse colocada na COP, a questão do desmatamento zero, que já vamos chegar agora, né, a menor taxa, se Deus quiser, o Capobianco está lá trabalhando com afinco, e também ter feito concurso público para o Ministério, aumentado a frota, aumentado a quantidade de brigadistas, fazer parcerias com os municípios que mais desmatam, alcançando um resultado que enquanto o desmatamento caía na Amazônia, 50%, nesses municípios caiu 62%. Eu cumpri uma missão e eu tenho certeza que agora o presidente Lula vai me pedir para ficar no Senado. Por quê? Estão golpeando de morte a legislação ambiental brasileira. Vamos precisar de Simone, vamos precisar de todos aqueles que querem ver economia e ecologia caminharem juntos, direitos humanos, educação, segurança pública caminhando juntos. Isso faz parte da mesma equação, não é? Quando as pessoas me perguntam, eu não sou daquele tipo que vai no cartório, assina um compromisso, esse tipo de coisa não. Mas eu sei da missão que eu quero cumprir, inclusive porque São Paulo é o estado que reúne as melhores condições para que a gente dê esse salto, né? É inaceitável que enquanto o feminicídio nesse primeiro semestre de 2026 caiu 2%, no Brasil, aqui cresceu 10%. É inaceitável que o feminicídio tenha crescido aqui em São Paulo, comparando com 2022, 37%. Então, ter 2 mulheres ao Senado por um estado como o estado de São Paulo é, inclusive, para que a gente possa tirar essa diferença no Congresso Nacional. Eu tenho muita consciência de que esse estado ele tem a força praticamente de um país. Tem muitas possibilidades na relação com a União Europeia, com o Reino Unido, com o Japão, com a China, com a Índia. Eu conheço um pouco o mapa do caminho das grandes possibilidades do novo ciclo de prosperidade. Aqui pode ser o lugar dos investimentos verdes. Aqui é o lugar da gente provar que o nosso etanol, os biocombustíveis, devem fazer parte dos combustíveis de transição. É uma oportunidade imensa, porque nós temos aqui uma agricultura altamente tecnológica e a gente pode dar essa resposta. A gente pode fazer daqui um lugar, inclusive, de aprofundar a pesquisa na direção do hidrogênio verde, da reindustrialização verde, para que a indústria brasileira faça jus ao que ela já foi e além. O agronegócio responde por algo em torno de 50% da pauta de exportação brasileira. Nós precisamos que as 2 coisas caminhem juntas. Um país que quer ser um país desenvolvido, não é que ele vai renegar
as commodities, não. Mas ele tem que ter uma indústria vigorosa que agrega valor para que ele possa avançar nessas cadeias produtivas globais, se tornando competitivo. Até ontem, né, a senhora e a candidata Simone Tebet eram as duas mulheres nessa disputa ao Senado. Agora a Federação PSDB Cidadania lançou Soninha Francini como uma dessas candidatas. Como a senhora vê uma terceira mulher entrando nessa disputa? Vocês vão disputar os votos do mesmo público, ou isso é algo que vai acabar distribuindo ali os votos da direita para uma outra pessoa, para mais uma figura ali de um campo de oposição ao presidente Lula, que vem agora para entrar nessa disputa do Senado a São Paulo? Eu celebro que tenhamos mulheres na disputa, porque nós temos um déficit da participação feminina no Congresso Nacional. Das 513 cadeiras, só temos 18% na Câmara dos Deputados, das 81 cadeiras no Senado, só temos também 18%. Então, é importante. E acho, inclusive, que a minha presença e da Simone constrangeu a chapa do Tarcísio a ter que colocar uma mulher. E isso é positivo, porque as mulheres têm que estar representadas. Nós temos quantidade, nós temos qualidade. Por que que estamos subrepresentadas, inclusive na hora da disputa? Pelo menos temos que estar no espaço da disputa. E pode ter certeza, a maior disputa não tem que ser entre as mulheres, tem que ser com aqueles que fazem discurso misógino, tem que ser com aqueles que fazem discurso de ódio contra as mulheres. Agora, nós mulheres não podemos participar do processo sem olhar para a agenda, né? Você tem que olhar qual é a agenda de proteção dos direitos das mulheres, aonde é que ela está contemplada. Bolsonaro e os seus seguidores, inclusive o seu candidato à presidência da República, recebeu uma crítica muito forte da sua própria madrasta, dizendo que ele a desrespeitava. Ele fez um pedido de desculpas, mas o que ela teve a coragem de dizer foi muito revelador. Essas pessoas, eles tentam instrumentalizar as mulheres, quando elas querem se colocar de igual para igual, aí elas são alijadas do processo. E foi interessante, né? Porque tinha o PL Mulheres, que era liderado pela Michele. Quando ela renunciou à função, em vez deles escolherem outra mulher, o que eles fizeram? Acabaram com essa instância dentro do partido. Ou seja, era a força gravitacional dela que fazia com que tivesse essa instância. Na hora que, por uma série de razões que eu não vou entrar aqui, né, eles se autodenunciaram. Não era de verdade. Era apenas uma tentativa de instrumentalização. E a senhora acha que essas divergências entre eles podem alterar o cenário para 2026? E também como a senhora avalia a trajetória da Michele na política? Olha, eu avalio que, em vez de ficar dizendo que as divergências deles atrapalham, eu prefiro dizer que a nossa convergência nos ajuda, né? E ter uma pessoa como Geraldo Alckmin, como vice do Lula, ter Fernando Haddad aqui em São Paulo, Patrus Ananias lá em Minas Gerais, de termos candidaturas fortes na Bahia, no Ceará, e, enfim, nas várias unidades da federação, essa convergência nos ajuda a eleger o presidente Lula. Então, eu prefiro falar das nossas convergências do que ficar analisando as divergências deles. Obviamente que as pesquisas vão revelando isso no decorrer do processo. Agora, o que o povo brasileiro não está aceitando, com certeza, é ter alguém que quer governar o país e que tem uma postura subserviente, quer entregar minerais críticos, quer entregar as terras raras, já articulou para a gente sofrer um tarifaço de 50%, agora de 25%, em prejuízo dos interesses do Brasil. Tem um governador aqui em São Paulo que coloca o chapéu do MAGA na cabeça e quando pergunta o que ele vai fazer para resolver o tarifaço, ele diz que não é problema dele. Então ele quer uma América grande, mas não quer um Brasil grande, não quer uma São Paulo grande.
E nessa questão da disputa eleitoral, né, a senhora falou sobre essa convergência de vocês. Aqui em São Paulo a gente acaba tendo um cenário em que a senhora e a Simone Tebet estão na liderança, mas na hora da disputa do governo acaba sendo o oposto, né? O governador Tarcísio está ali na frente para essa reeleição. Como a senhora avalia esse cenário, né, em que a gente tem as duas mulheres à frente para o Senado, para ir para o Congresso Nacional, e aqui no governo o Tarcísio continua nesse caminho para a reeleição? Estamos no processo. Depois dessas visitas que eu, Haddad, Simone, Márcio França fizemos no interior, eu confesso que voltei totalmente animada com o que eu estou percebendo. Eu estou percebendo uma insatisfação muito grande dos prefeitos com o governo Tarcísio, que diz que ele não atende os prefeitos, não dialoga com os prefeitos. Eles relembram muito o vice-presidente Alckmin. O vice-presidente Alckmin vai entrar com toda a força que ele tem no debate, no interior principalmente, em defesa da campanha dele próprio com o presidente Lula, mas também do Fernando Haddad, e vamos discutir propostas. No decorrer do processo, as pessoas vão perceber que São Paulo precisa de alguém que esteja preocupado não apenas em privatizar e cobrar pedágio, que esteja preocupado em resolver o problema da educação. Os professores estão todos, por uma boca só, dizendo que o Tarcísio acabou com a educação no estado de São Paulo. Hoje, o estado de São Paulo está atrás em educação do Piauí, do Espírito Santo, do Ceará e acho que mais 2 unidades da federação. Por quê? Porque o estado de São Paulo, na lógica do Tarcísio, fez a plataformização da educação, passando por cima dos professores em todos os sentidos. Do ponto de vista da formação dos professores, que precisa ser continuada, o tempo todo aperfeiçoada, do ponto de vista do valor simbólico que tem o professor e do ponto de vista que tem o valor objetivo, ontológico de um professor em sala de aula. A plataforma, ela não sabe ler a razão de uma criança, muitas vezes está com um olhar entristecido. Ela não sabe dialogar com uma criança que dá sinais de que pode estar sofrendo algum tipo de abuso dentro de casa. Quem faz isso é o professor. A plataforma não é capaz de ajudar uma criança ou um jovem a ter ideais identificatórios. O que é um ideal identificatório? Muitas vezes a criança ou o adolescente, ele vive uma situação de tanta precariedade que ele não consegue ter nenhum repertório para sonhar. E eu falo isso, eu fico até emocionada, porque eu passei a ter um repertório para sonhar e estudar por 2 razões. Era a literatura de cordel da minha avó, que ela cantava para mim, o que ela falava das freiras, dos padres, e eu criei um sonho de ser freira, e as novelas do rádio da Ivani Ribeiro, que eu ouvia. Então eu sabia que tinha um monte de coisas, notícias que meu pai escutava na Voz da América, na BBC de Londres. Meu pai era viciado em notícias. Aquilo me criou um imaginário para poder sonhar com outras coisas. Hoje, as crianças, os jovens, né, eles nem terminam muitas vezes, né, o ensino básico, porque tem que trabalhar. Eu escutei uma especialista em educação dizendo o seguinte: esse conceito de geração neném é só em relação à classe média, porque as pessoas humildes, elas não estão neném. Elas saem da escola para ajudar a mãe, para ajudar a família, carregar uma caixa, ser ajudante de pedreiro, fazer alguma coisa, não é? Quando você está no ensino básico, você tem ali, né, no ensino médio, a última chance de ter esse professor que olha para você. E eu fui professora, né? E eu tenho muita alegria porque os meus alunos, muitos deles passavam em economia, passavam em direito, que era o curso mais difícil de passar na Universidade Federal. E como trabalhar esse tipo de tema, considerando que a gente tem toda essa questão de inteligência artificial, a tecnologia na palma da mão, literalmente, e aí todas as ferramentas, né, de rede social, de jogos que fazem, né, que trazem essa sensação de enriquecimento rápido. Como equilibrar isso e como trabalhar essa temática também no Senado Federal por São Paulo? Primeiro, tendo a compreensão de que a tecnologia está a serviço das pessoas e não o contrário. Segundo,
de que a tecnologia favorece ampliar o conhecimento, o nosso repertório, facilita uma série de coisas. Mas ela não substitui o conhecimento orgânico, aquele que a gente tem que queimar fósforo mesmo para poder criar novas coisas. Ela não cria além daquilo que já foi criado. Ela pode juntar todas essas coisas, mas se você não tiver pessoas que estejam sendo cada vez mais estimuladas para pensar novas possibilidades, ter novos ideais identificatórios, novos sonhos, a gente vai criar um processo de inibição cognitiva no médio e no longo prazo. Isso em relação a nós, que já temos uma estrutura de conhecimento, uma linguagem de ensino-aprendizagem estruturada, já cria um problema. Agora você imagina crianças que vão aprender apenas com uma plataforma que coloca ela como vermelho, amarelo ou verde. Inclusive as crianças sendo constrangidas em relação a estar na cor vermelha, a estar na cor amarela e olhando para aquelas que estão na cor verde. Agora, queria colocar uma coisa. Só 5% das crianças que saem do ensino fundamental está saindo com conhecimento equivalente ao ensino fundamental até a série que ela estudou. Isso é um problema e nós temos todos que correr atrás. São Paulo tem as melhores universidades, melhores centros de pesquisa, professores altamente qualificados. Não faz sentido que haja esse descolamento quando se trata do ensino das crianças e dos adolescentes. E no Senado, se a senhora for eleita, quais vão ser as suas prioridades? Quais projetos a senhora pretende apresentar, além da questão ambiental, que a gente já sabe que é uma prioridade? E em relação aos atuais senadores por São Paulo, o que a senhora faria de diferente? Olha só, Rebeca, tudo que tem a ver com o meio ambiente tem a ver com desenvolvimento, com economia. Acho que o termo além talvez não se aplique mais, porque quando você consegue abrir 500 novos mercados, e a principal razão disso, além da capacidade do ministro, de toda a liderança do presidente Lula, que viajou o mundo inteiro para poder levar a indústria brasileira, os produtos brasileiros, foi o fato de termos uma boa resposta na área de meio ambiente. Isso é economia pura. Não é além do meio ambiente, é integrado. Quando nós trabalhamos no G20 os princípios da bioeconomia, uma das coisas que nós trabalhamos muito, eu e a minha equipe, foi para que os biocombustíveis fossem considerados um combustível de transição, uma solução baseada na natureza. Porque aqueles que não querem que o fluxo do dinheiro venha na nossa direção, dizem, não, isso aí não é solução baseada na natureza. Não pode ser considerado um combustível de transição, porque isso pode gerar desmatamento, isso pode gerar insegurança alimentar. Quando você prova que não, isso é uma grande oportunidade econômica. Quando você trabalha para, em vez de ficar na lógica de transferência de tecnologia, porque tecnologia, Rebeca, ninguém transfere, só quando está obsoleta. E você trabalha. O certo é fazer acordo de cooperação técnica e científica para que o conhecimento também seja internalizado aqui no Brasil. Quando a gente conseguiu fechar o acordo do Mercosul com a União Europeia, é possibilidade para a nossa economia. Quando você cria uma plataforma país, como eu e o Haddad criamos, para que na China, na Inglaterra, na União Europeia, eles possam verificar quais são as grandes possibilidades de investimento aqui no Brasil. E você cria quase que uma espécie de fundo garantidor para que a flutuação cambial não seja um risco para os investidores. Isso é economia pura. É
continuar trabalhando essa agenda de um novo ciclo de prosperidade. Eu sonho que a gente continue sendo uma potência agrícola, mas também uma potência hídrica, também uma potência florestal. Agora o Trump usou o pico de desmatamento do governo Bolsonaro para justificar taxar os nossos produtos. Ele usou algo que foi na lógica de passar a boiada. No nosso entendimento, o Congresso Nacional agora tem que trabalhar, inclusive, a questão da emergência climática. Criar o marco regulatório da figura da emergência climática permanente. São 2.095 municípios no Brasil que estão sujeitos a eventos climáticos extremos, como aconteceu agora em Ribeirão Preto, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Isso é prejuízo para o comércio, é prejuízo para a lavoura, é prejuízo para a indústria e para a vida das pessoas. Então, criar esse novo marco regulatório, que não é fácil de pensar, porque hoje a emergência é depois que acontece digamos assim, o desastre. No caso da mudança do clima, que a gente tem como antecipar, nós já sabemos que esses municípios estão todos na linha de risco, você tem que decretar emergência por um período largo para poder fazer os investimentos de dragagem, de drenagem, de encostas, de remoção de população, interferir inclusive no próprio plano diretor de algumas cidades para que a construção passe a ter outro gabarito, verificar como isso repercute na lei de licitação, porque são empreendimentos que vão precisar de muito mais reforço, isso tem um custo maior. Na lógica da lei de licitação como nós temos, seria um padrão, mas a gente já sabe que aquela ponte que a água levou, logo vai ser levada de novo se for construída no mesmo padrão, no mesmo lugar. Então, trabalhar isso. Isso tem a ver com a economia? É claro. Nós vamos ter que ter mais investimento na agenda de adaptação, vamos ter que ter grandes investimentos na agenda de transformação. E o bom é que o Brasil já está fazendo isso. Nosso Plano Clima tem 8 programas na área de mitigação, 16 programas na área de adaptação e temos o desafio da transformação, que é como a gente fazer com que esse novo ciclo de prosperidade consiga fazer com que o turismo, toda a parte de biodiversidade, acesso a recurso genético, a indústria, né, da biotecnologia possa ser também um vetor de desenvolvimento para o Brasil, o processo de reindustrialização já sendo feito de acordo com os padrões que estão sendo exigidos pelo mercado internacional. Você acha que a China vai querer importar produtos que são carbono intensivo? Não. Eles têm dificuldade de reduzir a emissão do seu próprio país, aí eles vão importar produtos que são carbono intensivos, eles estão aumentando a régua. A Europa já faz isso e outros países vão fazer a mesma coisa. E em relação ao meio ambiente mesmo, né, aqui em São Paulo a gente tem a Natália Rezende, que é a secretária do meio ambiente, ela tem como se fosse uma super secretaria, porque acumula a questão da infraestrutura, também a logística aqui do estado. E uma das marcas que Tarcísio carrega é essa privatização da Sabesp. E como a senhora está olhando a questão da pauta ambiental aqui em São Paulo, esse equilíbrio de você ter concessões, privatizações, mas também o fato de que São Paulo tem esse risco sempre de crise hídrica, com Cantareira vazio, com a chuva que também vem com um clima mais extremo, né, aqueles eventos climáticos mais extremos. Como a senhora está vendo essa gestão ambiental aqui em São Paulo na gestão do governo Tarcísio de Freitas? Com muita preocupação, porque a crise hídrica em São Paulo é desde 2014. E não foi feito nada para resolver o problema de forma estrutural. Pelo contrário, com a privatização da Sabesp, você agravou o problema, porque agora a lógica é do lucro em vez de ser de atender a população, inclusive de forma injusta. Por quê? A empresa está preocupada com seus dividendos. O Estado tem que estar preocupado em atender a população. Preocupada com seus dividendos, o que é que eles fazem? Eles estão cobrando dobrado, com escassez de água, e a água não tratada adequadamente, as pessoas reclamam que a água está turva, chegando nas suas torneiras. E fazendo um corte seletivo de água. No centro você não tem esse corte, mas eles diminuem a pressão para as comunidades periféricas. É por isso que a gente diz que na mudança do clima,
existe o problema da injustiça ambiental, da discriminação em função do lugar que você vive, das condições sociais que você mora, que é a ideia do racismo ambiental, porque as populações pretas, as mulheres mães solo, são os que mais as pessoas vulneráveis são atingidas. E com esse processo de privatização, você tem esse problema ainda mais agravado. Eu me preocupo com essa ideia de você pega e dilui a responsabilidade da agenda ambiental em supersecretarias. A agenda ambiental, ela pode sim ser trabalhada de forma transversal, mas você precisa ter um Ministério do Meio Ambiente com atribuições claras. O governo Bolsonaro tentou acabar com o Ministério do Meio Ambiente, não conseguiu, mas ele esvaziou o Ministério. Ele tirou a Agência Nacional de Água, tirou toda a política da parte de saneamento, que também era responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, inclusive acabou com o Ministério das Cidades. Veja que eles não têm preocupação em atender a sociedade com serviços. É papel do Estado o atendimento de serviços. Isso não tem nada a ver com não fazer parceria com a iniciativa privada. É que tem coisa que é responsabilidade do Estado. Quem não quer trabalhar para a sociedade, então fica na iniciativa privada, não vem ocupar o Estado brasileiro. Eu não sou favorável ao Estado provedor que faz tudo e ainda faz o resto. E muito menos o Estado puramente regulador que entrega tudo e ainda entrega o resto. Eu sou a favor do Estado mobilizador, que é capaz de mobilizar o que há de melhor de si mesmo, o melhor da iniciativa privada, muitas parcerias podem ser feitas, o melhor da sociedade. Eu gosto muito do professor Lutzenberg, que ele diz, você tem o setor público, você tem o setor privado e você precisa criar um outro setor, que é o setor plural, a contribuição da sociedade. Existe uma economia que os especialistas hoje chamam da economia do cuidado. São bilhões, trilhões de dólares só na economia do cuidado que ninguém precifica. Quem é que são as maiores investidoras? São as mulheres, são os cuidadores. Ninguém paga por esses serviços. Então, a sociedade moderna, quem tem visão contemporânea das coisas, está pensando em outras possibilidades, né? Tem até um livro famoso chamado A Revolução do Cuidado. Grandes necessidades que surgirão com a longevidade das pessoas, com outras formas de ser e estar no mundo, em que é preciso investir em quem vai cuidar de forma profissional, inclusive com a grande crise de depressão que o mundo hoje vive. Então você precisa ter um governo que tenha essa compreensão, esse compromisso e essa sensibilidade. Ministra, em relação à crise hídrica, quem mais sofre é quem está nas regiões periféricas, né? Tem alguma solução a curto prazo? Qual seria essa solução? Investir para que a empresa pública, que antes atendia a população, obviamente que não era mil maravilha, mas era incomparavelmente melhor do que está acontecendo agora. A maior parte dos técnicos foram tirados da Sabesp. Você contrata pessoas com treinamentos muito rápidos e acontece o que está acontecendo. A empresa ela quer ter o lucro e ela não está olhando primeiro para a necessidade da população. O nosso pré-candidato ao governo diz que vai analisar esses contratos com todo o rigor, fazer uma avaliação criteriosa para que possamos chegar ao diagnóstico do que se pode fazer. Com certeza, aprofundar esse caminho não é a solução. Pelo contrário, hoje é motivo de preocupação porque a crise hídrica, no contexto da mudança do clima, só vai se agravar. Isso também passa pela regionalização do sistema, né, de tratamento, né, para toda essa questão, que é uma lei federal que tem que regionalizar, os municípios acabam meio que abrindo mão, né, dessa responsabilidade do saneamento. Que aqui em São Paulo a gente tem uma realidade que vários municípios estão contemplados, já tem um saneamento bem atendido, mas aí o Estado, né, o Estado mesmo, o governo estadual acaba sendo o responsável nesse sentido em ajudar os municípios. Essa questão da crise hídrica passa também pela regionalização do tratamento de água, da distribuição? Todo o tratamento de água, toda a rede de esgoto, existe alguns municípios, alguns consórcios que funcionam muito bem.
E é engraçado que vários prefeitos reclamaram que o governo Tarcísio fica pressionando para que eles privatizem, mesmo nos lugares onde está funcionando. O Estado tem que ajudar, existem prefeituras que não têm condição de dar conta do atendimento de água, nem de saneamento sozinhas, e municípios pequenos, de 2.000, 5.000, 10.000 habitantes, até 20.000 habitantes, esses municípios precisam da ação do Estado, da parceria com o Estado, eles reclamam muito disso. Aonde está funcionando, o time que está ganhando, para que você vai mexer? As pessoas pensaram nesses consórcios, eles, quando funcionam, funcionam muito bem. Uma outra coisa, nós temos um estado como Ribeirão Preto, um município como Ribeirão Preto, né? O município de Ribeirão Preto, o abastecimento de água vem tudo do aquífero Guarani. E eu estava vendo uma informação, que foi até o Rodrigo Agostinho que falou numa palestra, de que antes você conseguia alcançar a água com 400 metros de profundidade, perfurando 400 metros. Agora são 800 metros. Significa que o aquífero está baixando. É preciso ter política para proteger as áreas de recarga, evitar contaminação com agrotóxico e evitar que a gente tenha um colapso numa região que depende do aquífero Guarani para poder abastecer a sua população. Ministra, nosso tempo está acabando. A senhora pensa em concorrer a mais algum cargo em 2030 e disputaria novamente a presidência da República? Pensa sobre isso? Não, eu não penso em concorrer à presidência da República. Eu já fui candidata por 3 vezes, já dei a minha contribuição. Sou muito grata a Deus por ter sido senadora 2 vezes pelo Acre, vereadora, deputada estadual, deputada federal por São Paulo, ministra do Meio Ambiente por 3 vezes, candidata à presidência da República por 3 vezes, agora candidata ao Senado por São Paulo, né? Para quem aos 14 anos era analfabeta, eu só tenho que agradecer a Deus e ao povo brasileiro e à democracia, porque só na democracia é possível que o operário venha lá do Nordeste para ser presidente da República, se Deus quiser, por 4 vezes, tendo como ponto de referência o estado de São Paulo. E só na democracia é possível que a menina que cortou seringa até os 16 anos, analfabeta, possa candidatar-se ao Senado da República Federativa do Brasil pelo estado de São Paulo, que é o estado que eu ouvia falar pelo rádio, pela narração das novelas da Ivani Ribeiro, e que me deu esse universo. E poder dizer que é motivo de muita satisfação ter ajudado o presidente Lula a reconstruir as políticas ambientais e, sobretudo, trabalhar a agenda do desenvolvimento sustentável, ajudando, junto com a Haddad, a termos 350 bilhões de reais para transição energética, infraestrutura, fazer todo o processo de ajudar que essas cidades, que só aqui em São Paulo, das 2.095 cidades no Brasil todo que são vulneráveis a eventos climáticos extremos, 177 estão aqui em São Paulo. Eu quero trabalhar muito para que a nossa educação, a nossa segurança pública, a nossa indústria, a nossa agricultura e os nossos municípios possam inaugurar e ajudar o Brasil a inaugurar um novo ciclo de prosperidade. Em 8 anos eu quero trabalhar com afinco, como sempre fiz, em todos os lugares em que tive a oportunidade de poder ser colocada lá pela população brasileira ou pelos estados nos quais eu estou saindo candidata. Uma última pergunta da minha parte, ministra. A senhora falou já de toda a trajetória, agora nessa disputa para o Senado, e agora a gente tem também essa questão sobre impeachment de ministros do STF. Não posso deixar de perguntar para a senhora sobre isso, sobre como a senhora avalia, né? Porque esse é um assunto que muitos candidatos acabam falando, não só aqui em São Paulo, a gente tem pelo Brasil como um todo. Então, como a senhora avalia que essa próxima legislatura vai levar esse tema, essa possibilidade de impeachment de ministros do STF? Isso é algo que pode acontecer mesmo? Ou se a senhora vê uma escalada nessa tensão que acaba tendo sempre entre judiciário, executivo e legislativo, entre os 3 poderes que acaba tendo quando alguma decisão acontece, que desagrada um ao outro e que sempre faz com que esse tema de impeachment volte à tona? Eu espero que a sociedade brasileira
ajude a diminuir essa tensão. E a melhor forma de fazer isso é elegendo pessoas que não querem desrespeitar a Constituição, interferindo na autonomia dos poderes. Existe uma Constituição que assegura independência entre o Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas existem aqueles que não respeitam a democracia, não respeitam a Constituição, que querem instrumentalizar a política para nocautear a nossa democracia. E a justiça precisa ser aperfeiçoada, mas quem tem a competência para fazer isso de acordo com a Constituição é a partir da própria justiça. E eu espero que mecanismos de autocorreção sejam propostos, porque a sociedade dá seus feedbacks e tem muita gente já preocupada com isso. O Congresso é sua obrigação se preocupar com isso, claro, mas sempre olhando para a Constituição. Se um juiz, se um ministro extrapolou das suas atribuições, está fazendo processos que são injustos, arbitrários, óbvio que isso não tem acolhida na Constituição. Se está envolvido em casos de corrupção, isso não tem acolhida na Constituição. E aí é a hora de criarmos os mecanismos de autocorreção. Eu gosto muito da ideia de que pessoas virtuosas criam instituições virtuosas para lhes corrigir quando falharem em suas virtudes. É por isso que o próprio Congresso tem o seu Conselho de Ética, que precisa funcionar. Porque hoje existem aqueles que vão para a tribuna para mentir, para agredir, para ser preconceituoso, machista, homofóbico, racista e misógino. A Constituição não acolhe isso. Como ainda tem tempo, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre terras raras, que o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, né? Uhum. Como explorar isso de uma forma sustentável e sem perder a nossa soberania? Acho que você colocou duas questões que são fundamentais. É uma oportunidade? É uma riqueza importante? Sim. Algo em torno de 20% desses minerais de 25%, né? Como pode estar sendo aportado aqui pelo Brasil do que a gente conhece. Porque pode ser mais ainda. Então, não pode ter uma atitude subserviente. Ouvi de um governador como o Estado de São Paulo, que é a unidade mais forte da federação, o governador Tarcísio. O Trump gosta de ter vitórias. Por que não entrega logo os minerais críticos para ele? Isso não é a atitude de quem defende os interesses do povo brasileiro e da sua própria população. Agora, porque alguém gosta de ter vitória, ele vai ter vitória de forma injusta e legítima, em prejuízo dos outros países. Por isso que ter uma regra que estabeleça e salvaguarde a nossa soberania, que estabeleça também salvaguardas em relação a povos indígenas, comunidades locais, porque as terras raras, elas incidem também sobre esses territórios. Mas o bom é que nós somos um país com 8 milhões de quilômetros quadrados e nós temos uma grande quantidade de terra rara que não incidem necessariamente sobre esses territórios. E com as salvaguardas ambientais é perfeitamente possível explorá-las, não apenas para servir de matéria-prima para os outros, mas que a gente possa processar, beneficiar, agregar valor para que aqui no nosso país a gente possa usufruir dela como a gente deveria estar usufruindo da nossa indústria do aço e do alumínio, não ser mais uma commodity. Aliás, nós temos que pensar assim, tanto em relação às terras raras, aos minerais críticos, quanto em relação ao grande potencial de energia que nós podemos gerar com o hidrogênio verde, quando isso prosperar. Não pode ser mais uma commodity. Nós temos que usar a energia que produzimos aqui para que a nossa indústria esteja agregando valor à matéria-prima, para que os investimentos possam vir para o Brasil, como eu costumo dizer. Não faz sentido produzir carro elétrico em uma situação de energia que seja carbono intensiva. Certo, bom. Ministra Marina Silva, muito obrigada pela entrevista ao Metrópolis, obrigada por ter vindo até aqui e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço a você, a Alessandra, também a Rebeca, por essa oportunidade de conversar
com as pessoas que estão nos acompanhando, poder trazer a perspectiva do que eu acho que é o melhor nesse momento para o Brasil, que é a gente fazer o reencontro do Brasil consigo mesmo. Nós não podemos aprofundar ainda mais o ódio, a mentira, a apartação. Mesmo com pensamento diferente, a gente pode convergir para aquilo que é o melhor para todos. Obrigada, ministra. Obrigada, ministra. Bom, e se você quiser saber mais informações das eleições, acesse metropolis.com e também se inscreva no nosso canal no YouTube.